A sociedade não suporta a verdade. E por isso, muita gente vive travada. Você já percebeu que tem verdades que, se você olhar de frente, a sua vida inteira precisa mudar? Então você não olhe. Você rola o feed, você consome mais conteúdo superficial de 30 segundos, de 1 minuto. Você acha que aprendeu, você se distrai e chama isso de evolução. Mas o nome disso é zona de segurança mental. Existe uma coisa que quase ninguém aguenta: verdade sustentada. Não é a verdade que você acha bonita, é a verdade que exige consequência. E quando a verdade é grande demais, a mente faz o que foi treinada para fazer, que é se proteger. Ela cria narrativas, cria justificativas, cria autoenganos, porque o objetivo primário da mente não é o que tratamos aqui no nicho de espiritualidade, iluminação. O objetivo central da mente é sobrevivência, principalmente social e psicológica. Então, onde entra o problema, né? É quase um paradoxo, né? É um problema entre aquele que quer ser mestre de si mesmo, né? E o buscador radical. Ele não quer só uma explicação bonita, ele quer a verdade que atravessa. Mas isso tem um preço. Eu entrego na mentoria uma verdade que atravessa, e isso dói. Isso dói porque quebra paradigmas, porque quebra crenças religiosas antigas. Então, quando você enxerga mais fundo, você começa a se desencaixar do grupo de amigos, da família, da sociedade. Quando você vai fundo na informação, você percebe coisas que a maioria das pessoas evita porque dói, porque mudam escolhas, porque quebram até a sua identidade. E aí acontece algo clássico. A sociedade olha para esse tipo de pessoa e rotula. Ele é louco por acreditar nisso. É exagerado. Nossa, como é intenso, como é problemática, é paranoico, é difícil de lidar. Só que tem um detalhe cruel. Muitas vezes não é esse místico, esse buscador que está louco. É a sociedade que está num pacto silencioso de autoengano e chama de loucura qualquer um que ameace esse pacto. A sociedade, ela vive dentro de uma zona sombria de segurança. Ela funciona como um sistema onde as pessoas buscam segurança em todas as áreas. E não é teoria conspiratória, é psicologia básica. As pessoas precisam sustentar pequenas mentiras para continuar vivendo. Tá tudo bem, mas todo mundo tá vendo que não tá. Amanhã eu vejo isso, mas dá para notar que é fuga. Ah, eu sou assim mesmo, porque não tem coragem de mudar. Não banca as escolhas e consequências. Ah, quando eu tiver tempo eu faço. Ou então eu mereço um descanso, quando na verdade tudo isso é fuga. Ah, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faz. Isso mantém o pertencimento, mantém a imagem, mantém o conforto. E o algoritmo, né, hoje, de todas as mídias sociais, ele ajuda. Ele dá uma anestesia diária. Informação, que é algo raso, em doses pequenas, 30 segundos. 1 minuto no máximo.
mas hoje as pessoas nem conseguem assistir algo mais por 1 minuto. E a pessoa acha que avançou no caminho sem ter se movido. Isso é paralisia digital. Você consome verdades em gotas, mas não sustenta nenhuma até o fim. Qual é o ponto de virada, né? É que verdade sem aplicação vira só estética, vira informação rasa, superficial, açucarada. E aqui está a verdade que quase ninguém quer ouvir. Verdade sem ação é auto-engano sofisticado. Você pode saber tudo sobre espiritualidade ou sobre psicologia, trauma, energia, neurociência. Se isso não virar comportamento, rotina, decisão, reparação, limites, consistência, humildade, e a lista vai longe, então é só identidade, é só performance. E interna, né? Porque não tem aplicação no mundo externo. Esse místico, esse buscador de verdade, não é quem vê mais do mundo espiritual. É quem paga o preço de ver, paga o preço de escolher, paga o preço de fazer escolhas difíceis e bancar as consequências. E muda a própria vida por causa disso. E, na verdade, às vezes, esse buscador, ele entra numa vida dupla. E essa é uma parte muito pesada. O buscador pode acabar vivendo uma bifurcação onde ele segue 2 caminhos ao mesmo tempo. Por dentro ele sente, isso aqui, esse mundo é tudo mentira. Mas por fora, ele precisa sorrir, ele precisa trabalhar, ele precisa conviver, ele tem que pagar boletos, ele tem que lidar com a burocracia, ele tem que lidar com pessoas que não querem ouvir. Ele carrega uma verdade que não consegue compartilhar com qualquer um, porque o outro não quer ou não aguenta. Então, ele silencia. E nesse silêncio aparece o risco. Pode aparecer arrogância, isolamento, ressentimento e um tipo de tristeza, né? Que uma tristeza silenciosa. Eu estou aqui, mas eu não pertenço a esse mundo. Mas isso, gente, não é iluminação. Isso pode virar uma prisão. Porque nós estamos aqui dentro, é um holograma, é tudo holográfico? É. Nós estamos dentro de um jogo? Sim. Tem que saber jogar? Sim. Nós estamos inseridos em programas que muitos chamam de simulação? Sim. Só que é real para nós. Você tem que comer, você tem que trabalhar, você tem que pagar a conta, senão nem água você vai ter. O sistema funciona assim. Então, não adianta entrar numa tristeza profunda ou numa raiva. Ai, eu não pertenço aqui, então eu não vou mais pagar boleto, então eu não vou mais comer, então eu não vou mais fazer nada. E daí você perde o jogo, porque o jogo é para jogar. Então, qual é essa raiz desse auto-engano? Uma delas é a mente. A mente humana, ela foi moldada para sobrevivência, para pertencimento, para reduzir dor imediata. Então, é como se a mente fizesse acordos que às vezes inconscientemente você nem percebe, que é: não veja isso hoje, não confronte isso agora, finja que não é tão sério assim. Adapte a verdade para caber no grupo e não ser excluído. Por quê? Porque ficar fora do sistema social sempre foi perigoso. A mente prefere uma mentira segura do que uma verdade que te expulsa de velhos grupos.
E esse místico, esse buscador, ele tem que encarar isso. Não dá para se conectar com o que é energético, vamos dizer assim, carregando auto-enganos pessoais como bagagem. Você pode até perceber os auto-enganos do mundo, mas se você não desmonta os seus, você só troca um tipo de ilusão por outra. E agora vem o caminho prático, porque sem isso, tudo vira filosofia bonita. O que destrava não é mais verdade, é organizar a verdade que você já tem, que você já acessou, que você já estudou em passos práticos para aplicar na vida. Então, é aí onde entra o mapa da execução. Vamos trabalhar no workshop 4 horas para você levantar, fazer um inventário real do que você já estudou e do que você já viveu. Ou um diagnóstico do travamento atual, sem drama, com lógica, com raciocínio. Fazer uma matriz de conexão. Essa ferramenta que eu já estudei, isso que eu já aprendi, serve para quê? Serve para resolver o desafio que eu tenho? Ué, mas então por que eu não estou resolvendo? Será que eu já tenho todas as ferramentas mesmo? Será que eu não tenho? Tá? E um plano de ação para você trabalhar com pelo menos um desafio após as 4 horas e depois aplicar o mesmo mapa, a mesma metodologia para os outros desafios que você tem na vida. Porque às vezes você não está travado por falta de conhecimento. Às vezes você está travada por falta de estrutura, de constância, de ambiente, de clareza de prioridade. E a mente usa, né, esse algo místico como desculpa para você não agir. É tudo energia, e aí você não faz a correlação de que tem que aplicar essa energia, conhecimento, no mundo prático. E isso é um auto-engano comum. Eu sou profundo demais para coisas simples. Então, eu faço a rotina da vida de qualquer jeito. E no final, acabou o jogo e você perdeu. Então, eu vou te deixar uma pergunta. Qual verdade ou conhecimento profundo você já sabe há anos, mas ainda não teve coragem de transformar em decisão? Então, se você quer organizar a sua mente, ter clareza, organizar tudo que você já sabe, tudo que você já estudou, alinhar em níveis e confrontar com os desafios da tua vida para ver por que você não está avançando em uma área ou em várias áreas, então se inscreva no workshop. Trabalharei 4 horas ao vivo, tá? Nada de IA. Comigo não tem IA colada fazendo as coisas. Nós vamos trabalhar 4 horas ao vivo e chama workshop porque eu não vou ficar ensinando. Nós faremos juntos. Nós iremos executar a metodologia juntos, para que no final você olhe para sua cartolina, sua folha, seu caderno, o que quer que você pegou, seu quadro, e você tenha clareza do porquê você não está conseguindo resolver os desafios, tá? É uma metodologia que nós vamos aplicar e depois você ficará com ela para você aplicar para qualquer outro desafio, área da vida ou situação, tá ok? Então, a verdade que muda a vida não é a verdade que você diz, ah, eu entendi. É a verdade que você executa e sustenta, tá ok? Site rosineidebelo.com e você faz a sua inscrição. Daí você vai para um grupo do WhatsApp, onde você já começará a receber alguns áudios para começar a sua reflexão profunda. Até lá!